Quando a célula se divide em duas, cada filamento do DNA também precisa ser dividido. Para que isso seja feito, uma pequena porção da espiral dupla da molécula é desfeita e as enzimas copiam essa porção. Outras enzimas procuram o ponto onde a espiral começou a ser desfeita e produzem uma cópia da espiral que falta, ligando-a às partes que já foram copiadas. Mas nem sempre as enzimas conseguem se ligar bem à extremidade do DNA. Assim, há partes dele que não podem ser copiadas e ficam para trás, e o telômero diminui. Quando os telômeros ficam curtos demais, os cromossomos começam a se enganchar uns nos outros, provocando anormalidades nas funções celulares. Por isso, a célula é programada para cessar as divisões antes que isso aconteça. O telômero fica mais curto a cada divisão da célula, como se fosse uma bomba relógio. O envelhecimento começa quando as células param de se dividir. Telômero. Aí está o relógio que conta os minutos que restam da nossa vida. Em janeiro de 98, as ações de uma empresa de pesquisas farmacêuticas dispararam, forçando uma suspensão das transações na Bolsa de Valores. Isso aconteceu porque a empresa divulgou a descoberta de um elixir da imortalidade. A pesquisa foi feita na Universidade do Texas, associada às pesquisas da empresa. Jerry Shea é professor na universidade e consultor da empresa. O professor Shea conseguiu ampliar a expectativa de vida de uma célula humana em diversas vezes, aumentando o comprimento dos seus telômeros através de manipulação genética. Nesse estágio da pesquisa, temos o prazer de constatar que as células já se dividiram por um número de vezes muito além do que já se conseguiu fazer através de qualquer outro método genético ou não. Acreditamos ter descoberto um modo de ação fundamental. O método desenvolvido usava uma enzima presente o tempo todo na célula humana, mas que não era ativada por ela. A enzima é a telomerase, a mágica capaz de ampliar a expectativa da célula e se localiza no cromossomo 5. A telomerase pode fazer o relógio celular andar para trás, restaurando o comprimento original de telômeros encurtados. Mas, naturalmente, a telomerase atua mais fortemente na produção de células reprodutivas, os espermatozoides e óvulos. Isso ocorre para garantir que os telômeros passados aos nossos descendentes não estejam encurtados. Já nas células do corpo que não têm função reprodutiva ou células somáticas, a telomerase não se encontra ativa. Poderíamos nos tornar imortais se fizéssemos essa enzima trabalhar incessantemente nas células de todo o organismo? O corpo humano tem 60 trilhões de células somáticas e em algumas delas o DNA é totalmente danificado pela ação do superóxido. Em circunstâncias normais, essas células morrem. A telomerase acrescentaria telômeros às extremidades dos filamentos danificados de DNA, permitindo que as células permanecessem vivas. Mas se uma célula incompleta sobreviver, ela pode provocar doenças como câncer no organismo. Mesmo que cada uma de nossas células fosse tornada imortal, elas poderiam se transformar na causa da morte do organismo.
O sonho da imortalidade será difícil de realizar enquanto tivermos um DNA que se incruste a cada divisão celular. O Kadimaya é um antigo ritual praticado em Okinawa. A tradição local manda que aos 97 anos as pessoas levem cataventos nas mãos, passem por 7 encruzilhadas e cruzem 7 pontes. O ritual simboliza o cruzamento do mitológico rio Estige e é um ensaio para a passagem para o outro mundo. As pessoas na beira da estrada se aglomeram em torno da senhora idosa para tocá-la e dizer o quanto desejam ter a mesma sorte. Com esse ritual, o povo de Okinawa, a Ilha da Longevidade, mostra aceitar o fato de que há um limite para a vida. Mas eles também continuam a passar os segredos da longa vida de geração em geração, desde tempos antigos. Por que não é possível que o ser humano se torne imortal? A resposta para essa questão está na observação do processo de evolução da vida até hoje. Tudo que é vivo morre. Isso não estava previamente determinado quando a vida surgiu na Terra. A vida experimentou 2 maneiras de existência ao longo de sua evolução no planeta. São os modos de vida do bacilo vírgula ou vibrião e o do levedo. O bacilo cólon, diferente dos seres humanos, possui o DNA em forma de anel, sem princípio nem fim. Não existe risco de encurtamento dos telômeros. Esse bacilo escolheu o caminho da imortalidade, dividindo-se indefinidamente e passando a cópia exata do seu DNA aos descendentes. Já o fungo do levedo possui um DNA linear, como o dos seres humanos. Esse DNA apresenta telômeros nas suas extremidades e, portanto, traz em si o risco de a vida chegar ao fim. Mas por que o levedo escolheu o DNA linear? Uma experiência foi feita no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Nela apagou-se os telômeros de um levedo através da manipulação genética. Como resultado, o DNA do fungo manipulado assumiu uma estrutura em forma de anel, como a vista no vibrião. Mas, com isso, ele perdeu uma função muito importante. Antes da reprodução sexuada dos levedos, acontece uma reorganização dos genes dos pais. Dessa maneira, é possível que nasça um descendente com uma carga genética diferente da dos seus progenitores. Essa reorganização se chama recombinação homóloga. Um levedo normal alinha os filamentos de DNA de cada um dos pais, ligando os seus telômeros em ambas as extremidades e se agitando. Mas no fungo que teve os telômeros retirados, a recombinação homóloga se torna impossível. Isso se deve ao fato de que os telômeros precisam formar, nas extremidades das espirais, pontos fixos que permitam que os filamentos do DNA dos pais se aproximem. Quando as moléculas de DNA dos pais se aproximam, o DNA da mãe pode se misturar ao do pai. Então, ele rearruma uma parte dos genes e reassume a sua condição inicial.
Pela repetição desse processo, uma diferente combinação genética pode ser repassada aos descendentes. O telômero, portanto, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que permite que as gerações seguintes tenham novas possibilidades de sobrevivência através da recombinação homóloga, ele atua limitando o nosso tempo de vida.